Na última vez que você tomou uma decisão sua, completamente sua, você conseguiu ficar quieto? Ou você já foi se explicando antes de alguém perguntar? Pode ser honesto, não tem julgamento aqui. Mas eu preciso que você segure essa pergunta, porque é ela que vai conduzir tudo o que eu tenho para te dizer hoje. Existe uma crença que a maioria das pessoas carrega sem saber. Uma crença silenciosa, plantada a fundo, que opera como código de fundo na forma como você se apresenta para o mundo. Essa crença diz o seguinte: você precisa merecer o espaço que ocupa. E a forma de merecer é explicar, justificar, demonstrar que você pensou bem, que considerou os outros, que não é irresponsável, que tem bons motivos. E olha, eu entendo de onde vem isso. A gente aprende cedo. Quando criança, por que você fez isso? Nunca era uma pergunta neutra. Era uma sentença disfarçada de pergunta. E a resposta certa era uma explicação completa, com começo, meio e fim, que convencesse o adulto na sua frente de que você não era um problema. A gente aprendeu que explicar é sobreviver. Só que você não é mais criança. E o mundo adulto, o mundo real, de pessoas que sabem quem são, funciona por uma lógica completamente diferente. Pensa comigo numa pessoa que você genuinamente admira. Não aquela que você acha competente. Aquela que você admira de verdade. Aquela que quando entra numa sala, a sala muda de temperatura. Essa pessoa passa o tempo se justificando? Ela explica cada escolha que faz? Ela pede licença para existir do jeito que existe? Não. E não porque ela seja arrogante, não porque ela desrespeite as pessoas ao redor, mas porque ela tem algo que a maior parte das pessoas nunca parou para desenvolver de verdade: uma relação firme com ela mesma. Uma identidade que não precisa de validação externa para permanecer de pé. Ela sabe quem é. E quem sabe quem é, não precisa provar. A explicação compulsiva não é humildade, é o oposto. É o sinal de que, no fundo, você ainda não acredita completamente em você mesmo. É o som de alguém pedindo permissão para ser quem já é. Tem uma coisa que ninguém te ensina sobre comunicação. Nenhum livro de desenvolvimento pessoal fala isso direito. E é a seguinte: o que você não diz carrega tanto peso quanto o que você diz. Às vezes, mais. Quando você escolhe não se explicar, não por descaso, não por frieza, mas por uma segurança tranquila de quem não deve satisfação a ninguém, você comunica algo que palavras não conseguem. Você comunica presença. Você comunica que não está negociando a sua identidade. E as pessoas sentem isso. O corpo inteiro sente isso antes da mente processar. Existe algo na postura de quem não precisa convencer que provoca respeito instintivo. Não porque a pessoa seja misteriosa, não porque ela seja fechada ou difícil, mas porque ela transmite, sem dizer uma palavra, que o centro de gravidade dela está dentro, não do lado de fora, nos olhares e nas aprovações alheias. Eu vou te dar uma cena. Presta atenção. Duas pessoas recebem a mesma crítica, pública, desnecessária, daquelas que não vêm para construir, vêm para testar. A primeira reage imediatamente, explica, se defende, traz contexto, traz evidências, traz a história completa de como aquela crítica está errada. Ela fala por 4 minutos. Tudo que ela diz faz sentido, mas quando termina, tem algo no ar que pesa, uma sensação de que ela foi abalada, de que a crítica chegou. A segunda pessoa ouve, olha para quem falou, diz apenas obrigado por compartilhar isso e muda de assunto com a mesma naturalidade de quem nunca foi tocado. Quem você acha que saiu mais forte dessa cena? A resposta está no seu corpo antes de estar na sua cabeça. Porque a segunda pessoa não foi fria, ela foi inteira. Ela não precisou montar uma defesa porque não sentia que havia nada a defender. A identidade dela não estava disponível para ser negociada por uma crítica de corredor. Há uma diferença fundamental entre a pessoa que não se explica porque está escondendo algo e a pessoa que não se explica porque não deve nada. A primeira evita, a segunda simplesmente existe, com tanta clareza sobre si mesma que a explicação seria supérflua. E aqui eu preciso ser preciso, porque esse tema é fácil de ser mal lido.
Não estou falando de ser intratável. Não estou falando de usar o silêncio como arma, como forma de punir, de fazer as pessoas se sentirem pequenas. Isso não é força. Isso é fraqueza com uma máscara de poder. Estou falando de algo muito mais específico e muito mais raro. Saber a diferença entre o que pertence a você e o que você deve às pessoas. Suas escolhas pessoais, como você gasta seu dinheiro, com quem você anda, o caminho que você escolheu para o trabalho, como você organiza a própria vida, não são assuntos públicos. Você não precisa de um comitê aprovando as decisões da sua existência. Com as pessoas que você ama, com quem tem uma relação real, você explica, você se abre, você compartilha, porque esse é um ato de intimidade, não de sobrevivência. A diferença está na origem. Você fala porque quer, porque escolheu, porque é um gesto de confiança. Ou você fala porque sente que, se não falar, vai ser mal visto, vai ser julgado, vai perder algo. Uma vem da abundância, a outra vem do medo. Deixa eu te perguntar uma coisa diferente agora. Se você tivesse absoluta certeza, não arrogância, não descaso, mas certeza tranquila de que o que você pensa, o que você escolhe, o que você é, não precisa da aprovação de ninguém para ser válido, como você andaria? Como você entraria numa sala? Como você responderia a uma pergunta que vem para te testar? Eu aposto que você sabe exatamente como seria. Porque essa versão de você não é uma fantasia, ela já existe, ela aparece nos momentos em que você está mais seguro, mais inteiro, mais em casa com você mesmo. O que estamos fazendo aqui é simplesmente expandir esse estado, deixar de tratar ele como exceção e começar a tratá-lo como o seu modo padrão. A pessoa que não deve satisfação a ninguém não nasceu assim. Ela chegou lá por uma série de escolhas pequenas, repetidas ao longo do tempo. Escolhas como parar no meio de uma justificativa que ninguém pediu, perceber que está se explicando para o vazio, para o julgamento imaginário de alguém que talvez nem esteja prestando atenção, e simplesmente parar, respirar, continuar. Deixar perguntas invasivas sem a resposta que esperam. Mas por que você não fez diferente? Pode ser respondido com um sorriso tranquilo e boa pergunta, e nada mais. Você não tem obrigação de preencher o silêncio com a sua intimidade. Falar com a mesma segurança independente de quem está ouvindo. A sua posição não muda de acordo com a plateia. Você não tem uma versão para agradar cada grupo. Você tem uma versão, a sua. Eu prefiro não entrar em detalhes sobre isso. Ponto. Sem desculpa. Sem desculpe, mas sem rodeios. Dita com calma, com um tom que não pede permissão para existir, essa frase é um ato de postura. Treine ela, sinta o peso dela, perceba como ela não precisa de complemento. Personalidade não é o que você exibe, é o que permanece quando você para de tentar convencer. Postura não é a forma como você senta, é a firmeza com que você ocupa o espaço que é seu, sem pedir licença, sem se desculpar por existir do jeito que você é. E saber quem você é, de verdade, não como um slogan motivacional, mas como uma coisa que você sente nos ossos. Isso liberta você da necessidade de explicar qualquer coisa para qualquer pessoa que não te perguntou. A vida fica mais leve quando você entende que a maior parte das explicações que você deu na vida não eram para informar, eram para pedir aprovação, e você não precisa mais disso. Agora, olhe para dentro de si mesmo e me diga, você sabe quem realmente você é?